Seguinte, olha, a gente está com um sistema aqui, e esse sistema, ele não está naquela forma escrita com as equaçõezinhas, ele já está numa forma que a gente chama forma matricial, certo? Vou até comentar aqui, ó. Esse sistema, nessa forma, ele está na forma matricial. Essa forma matricial, pessoal, ela vai ser interessante quando a gente estiver vendo o método da decomposição LU e o método da inversa. A gente vai usar com essa forma matricial. No método de Gauss, a gente vai usar com a forma da matriz ampliada. Eu vou só destacar que isso aqui, de fato, representa um sistema por meio de multiplicação de matrizes. Olha, funciona da seguinte maneira. Esse 13 aqui, pessoal, por exemplo, ele está na primeira linha e primeira coluna, não é verdade? Para você obter esse número, você tem que fazer o seguinte, via multiplicação de matrizes. Você tem que pegar a primeira linha dessa matriz e multiplicar pela primeira coluna, né? Que no caso é a única coluna dessa matriz aí. Se você fizer isso, você vai ficar com o quê? Ó? Você fica com 1 vezes x, não é isso? 1 vezes x1, que é x1, mais 2 vezes x2, mais 4 vezes x3, dando igual a 13. Aí a mesma coisa a gente faz com os outros números. Olha, esse 8 ele está na segunda linha, primeira coluna. Então você pega a segunda linha dessa matriz e multiplica pela primeira coluna dessa. Então vai ficar como? Menos 3x1, menos x2, só tirar aquele... tinha ali do 8, né? Pronto. Menos 3x1, menos x2, mais 4x3, dando igual a 8. E como é que fica a última linha, pessoal? Fica 2x1, mais 14x2, 5x3, perfeito, dando igual a 50. Tudo certo aí? Beleza. Tá. Seguinte, então essa forma matricial representa esse sistema aqui, ó. Nesse sistema, pessoal, a gente, para aplicar o método de Gauss simples, escreve a matriz ampliada. O que é a matriz ampliada? É a matriz onde você coloca os coeficientes junto com a coluna de resultados. É isso que a gente vai fazer agora, então. Então eu vou colocar aqui, ó. A matriz dos coeficientes vai ser quem? 1, 2, 4, 13, menos 3, menos 1, 4 e 8, 2, 14, 5 e 50. Todo mundo entendendo isso aí? Beleza? De quê? Alguns a gente vai... no Gauss simples a gente sempre vai com matriz ampliada. Vai ter método que a gente vai com essa forma matricial. Então, já que a gente precisou fazer a matriz ampliada, eu aproveitei para representar o sistema, para depois representar a matriz ampliada. Pronto. Aí o objetivo da gente, no Gauss simples, é zerar todos os termos que estão abaixo da diagonal principal. A gente faz isso coluna por coluna. Aí eu vou começar na primeira coluna aqui, ó. Na primeira coluna, o objetivo inicial da gente vai ser zerar aquele menos 3 e o 2, não é verdade? Todo mundo entendendo, pessoal, isso aí? Tranquilo. Se eu quiser zerar o menos 3, qual é o procedimento que a gente tem que fazer? Põe o número a ser zerado em cima e o número que está na coluna em questão e diagonal principal ao mesmo tempo, você coloca no denominador. Depois disso, a gente considera menos a fração. Menos essa fração aqui dá quanto na prática, pessoal? Menos 3 dá 3. A gente vai fazer o seguinte agora. A gente vai pegar esse 3, multiplicar pela primeira linha. Por que é pela primeira? Porque o número que está na diagonal principal e primeira coluna está na primeira linha. Então, eu vou multiplicar essa fração pela primeira linha e somo com a linha do número que eu quero zerar. O número que eu estou querendo zerar é o menos 3, ele está na segunda linha. Por isso que eu vou somar com a segunda. Deu certo aí? Então tá. O procedimento então vai ser o seguinte, ó. Vai ficar 3 vezes 1, que é 3,
menos esse 3 aqui, menos 3 vezes 1 é 3, menos 3 dá 0, né? Aí 3 vezes 2 é 6, 6 menos 1 é 5. Aí 5 aqui, né? 3 vezes esse 4, 12, 12 mais 4 dá 16. E 3 vezes 3, 3 vezes 3 é 39, 39 mais 8 dá 47. Certinho, pessoal? Beleza? Tá, o próximo número que a gente tem que zerar é o 2. Para a gente zerar o 2, a gente vai colocá-lo no numerador da fração. Aí eu pego o número que está na coluna em questão em diagonal principal, que é o 1, coloco no denominador e considero menos a fração, não é isso? Menos essa fração dá quanto aqui? Menos 2. Esse menos 2 eu vou multiplicar por qual linha? Primeira, né? E vou somar com qual? Com a terceira. Todo mundo entendendo, não é isso aí? Então vai ficar menos 2 vezes 1, menos 2, somado com 2 dá 0. Menos 2 vezes 2 dá menos 4. Menos 4 mais 14 dá 10. Menos 2 vezes 4 dá menos 8. Menos 8 mais 5 dá menos 3. Menos 2 vezes 13 dá menos 26. Menos 26 mais 50 dá 24. Tudo certo aí? Beleza. Seguinte, olha, terminamos nosso trabalho na primeira coluna, pessoal. Embaixo da diagonal principal e primeira coluna, todo mundo já é 0. Então a gente vai passar para a segunda coluna. Na segunda coluna, a gente vai ter que zerar esse 10, não é isso? Todo mundo entendendo? Então tá, para zerar o 10, a gente vai fazer que procedimento? O número que eu quero zerar vem para o numerador da fração. O número que está na diagonal principal e segunda coluna ao mesmo tempo é quem? 5. Ele vem para o denominador. Aí eu vou considerar menos essa fração. Menos essa fração, pessoal, vai dar quanto isso aí? Menos 2. Tá. Esse menos 2 eu vou multiplicar ele por qual linha? Segunda. Como é que sabe a linha que a gente tem que multiplicar? A gente olha a linha do número que está na diagonal principal e coluna em questão. O número que está na diagonal principal e coluna em questão é o 5, ele está na linha 2. Então eu vou multiplicar o menos 2 pela linha 2 e somar com a linha do número que eu quero zerar, que é a linha 3. Certo? Tranquilo, então vai ficar menos 2 vezes 0 é 0, somado com 0, 0. Nota que nunca a gente tem retrabalho. Ó. Aquela primeira coluna ainda tem 0 lá. A gente não vai ter que ajeitá-la de novo. Menos 2 vezes 5 dá menos 10. Somado com 10 dá 0. Aí, menos 2 vezes 16 dá menos 32. Menos 32 menos 3 dá menos 35. Aí o outro vai ficar o seguinte, ó. Se você pegar menos 2 vezes 47, né? Dá menos 94. Menos 94 somado com 24 dá menos 70, não é isso? Tudo certo, pessoal, hein? Beleza? Tá. Olha, esse sistema que a gente obtém aqui no final, ele é equivalente ao primeiro, só que ele é mais fácil de ser resolvido. Todo mundo entendendo aí? Na prática vai funcionar da seguinte maneira. Ó. Esse sistema que a gente tem agora, ele, se eu for representá-lo aqui ao lado, ó, esse sistema ele pode ser expresso da seguinte maneira. Ó. Baseado nessa matriz, o sistema é esse. É x1 mais 2x2 mais 4x3 dá igual a 13. Eu tenho que 5x2 mais 16x3 dá igual a 47. Nota que eu nem estou colocando x1 aqui, porque é 0 vezes x1, né? Nem precisa. E aqui tu tem menos 35x3 igual a menos 70. Então o que a gente faz, pessoal? A gente resolve o sistema de baixo para cima. Tá dando para entender aí? Beleza?
Então tá. Aí fica, esse menos 35 tu pode passar dividindo, não é isso? Então o x3 aqui de cara dá 2. Aí eu sei pela equação de cima que 5x2 mais 16 vezes esse 2 aqui, que é o x3, tem que ser igual a 47, não é isso? Então eu sei que o x2, se você passar isso aqui subtraindo, ó, isso aqui fica 47 menos 16 vezes 2 dividido por 5, não é isso? Beleza, ó. Se a gente for fazer essa continha, ó, vou colocar aqui pra gente ver. Aqui você pode colocar no numerador 47 menos 16 vezes 2 dividido por 5, né? Ó. Isso aí dá 3. Tudo certo, pessoal? Beleza. Olha, aí essa aqui a gente pode montar direto, né? Ó. Deixa eu minha calculadora aqui para poder ver. Aqui fica o seguinte, ó. Esse x1 aqui, pessoal, vai ficar igual a 13. Aí esse 2x2 vai passar para outro membro com o sinal contrário. Beleza aí? Tá dando para entender de boa? Tá dando certo, mais ou menos? Tá de boa, né? Menos o 2x2. Só que o x2 eu já sei que é quanto? 3. Esse 4x3 vai passar para outro membro com o sinal contrário. Então vai ficar quanto? Menos 4 vezes o 2, né? Porque o x3 não é 2. Tá, e pronto. Aí só vai fazer a conta agora. A conta que a gente vai fazer aqui, essa aqui, ó. Vou botar aqui para baixo. Eu vou ter 13 menos 8. Assim, 13 menos 6 menos 8, não é isso? Esse menos 6 menos 8 é igual a menos 14. Todo mundo entendendo, pessoal, o que eu estou falando? Menos 6 menos esse 8 é menos 14. Se eu pegar menos 14 e somar com 13, dá menos 1. Olha, aí o interessante aqui é o seguinte, ó. A gente acabou de descobrir que o x1 tem que ser igual a menos 1. O x2 tem que ser igual a 3. E o x3 tem que ser igual a 2. Aí é o seguinte, olha, depois que você termina, pessoal, você pode ver se o seu resultado de fato está correto. Como é que você pode verificar isso? Ó? Você vem no seu sistema em questão e verifica se esses resultados que você obteve, de fato, satisfazem todas as equações. Está compreensível o que eu estou falando? Por exemplo, ó, se eu for olhar se esses resultados satisfazem a segunda, por exemplo, eu tenho que olhar se menos 3 vezes o x1, que é quanto? Menos 1, menos o x2, que é 2, mais 4 vezes o x3. Desculpa, o x2 é 3, né, irmão? Então, de novo, menos 3 vezes o x1, que é menos 1, menos o x2, que é 3, mais 4 vezes o x3, que é 2. Isso tem que ser igual a 8, né? Se não for, a gente errou. Então dá 8 mesmo. Se você for verificar com as outras também tem que ser satisfeitas. Então você mesmo pode corrigir. Tá dando certo, pessoal? Quando você encontra os resultados, esses resultados tem que satisfazer todas as equações do teu sistema. Deu para entender isso aí? Sim.